Fazendo isso, elas sabem que elas podem contar com você e que tem uma aliada na caminhada em busca daquilo que é melhor para o filho delas. Isso contribui em muito para o seu sucesso na caminhada rumo aos 15K, vivendo da psicopedagogia. Olá, sejam todos super bem-vindos ao Mundo PP rumo aos 15K. Aqui eu discuto estratégias que vão fazer você viver da psicopedagogia faturando 15K por mês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sandrinha, sou especialista em psicopedagogia, educação inclusiva e neuropsicopedagogia. Tenho 20 anos de experiência atuando como psicopedagoga clínica e institucional. Escute e valorize as mães. Se você quer viver da psicopedagogia, é o nosso tema de hoje na série Tudo da Psicopedagogia, eu te conto. Isso mesmo. Hoje eu vou te contar porque é tão importante escutar e valorizar aquilo que as mães dos nossos pacientes têm para nos dizer e para nos mostrar. Não desmerecendo a importância dos pais, mas as mães. Ah, gente, as mães eu digo que são, assim, parecem seres de outro planeta. Eu peço aos pais que não fiquem chateados, mas as mães merecem toda a nossa atenção. Eu conheço um casal que é um casal de homens que adotou um menino autista e também um outro jovem, e eu super admiro eles, de verdade. São dois pais incríveis, assim como admiro muitos dos pais que eu conheço. Mas hoje o foco são as mães, ainda que eu tenha também todo o respeito pelos pais. Se você é psicopedagoga ou neuropsicopedagoga e em algum momento desconsiderou ou julgou aquilo que a mãe de uma pessoa com dificuldade de aprendizagem ou com deficiência te contou, você está fazendo alguma coisa errada. Quando eu me refiro a escutar e valorizar o que as mães contam e mostram também, eu não quero dizer de maneira alguma para escutar e já indicar procedimentos, de maneira alguma mesmo. Nem que você indique ok para tudo que elas te dizem. Não, não é isso. E muito menos é você anotar exatamente aquilo que elas te contam o tempo todo. Escutar e valorizar as mães também não é concordar constantemente, totalmente com aquilo que elas te contam ou te mostram. Nem na frente dos pacientes, nem na frente dos pais e nem quando estão sozinhas com elas. E te conto mais. Não é julgar ou procurar explicações no comportamento delas, não só em frente a elas, mas também e inclusive em reuniões com outros profissionais ou ainda nas escolas. Mas então você deve estar se perguntando, né? O que é escutar e valorizar as mães? Bom, eu também não quero, de maneira alguma aqui, aplicar um discurso capacitista, onde exalto as mães como se fossem as heroínas da vida daquele filho. Nem pensar. Aqui eu quero te contar pelo menos 5 razões por que é tão importante nós, psicopedagogas e neuropsicopedagogas, considerar aquilo que uma mãe conta e mostra pra gente. E como isso nos ajuda a chegar aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia. A primeira razão, a mãe é quem está com aquela pessoa desde sempre, sempre mesmo. E se for um caso de adoção, é ela quem sentiu aquilo que eu nem sei explicar o que gera conexão entre essa criança e a mãe, né? Eu tenho uma amiga que ela queria muito adotar um bebê. E ela conheceu uma moça que estava grávida e por algum motivo realmente inexplicável, ela se conectou com essa mãe, com essa mulher que estava grávida, essa gestante, e também com aquele ventre. Era um jeito muito lindo, assim, de ver a conexão dela com essa pessoa e com aquele bebê que já estava lá dentro daquela barriga, ainda nem tinha nascido. Bom, o bebê nasceu exatamente no dia do aniversário dela. E ela saiu da sua própria festa. Foi a primeira pessoa a chegar na maternidade. Eu ainda brinco com ela até hoje, que ele foi o maior presente de aniversário que ela já poderia ter. Mas enfim, eu confesso, as mães me emocionam, de verdade. Eu conheço tantas histórias e tantas mães que eu realmente não consigo entender como é possível uma conexão e uma relação entre pessoas como a que elas têm com os seus filhos. A mãe está ali com aquele nosso paciente sempre, mesmo quando ela não está. A influência delas e a forma como elas conduzem a vida do filho é algo que a psicologia tenta explicar, mas ainda assim
não parece ser o suficiente para a abrangência e a amplitude dessa relação com o filho. Só por este fator, eu afirmo, nunca devemos desconsiderar ou julgar o que uma mãe nos conta. E valorizar isso aproxima a mãe do nosso paciente de nós mesmas. Realmente contribui, assim, para a caminhada rumo aos 15K por mês, vivendo da psicopedagogia. A segunda razão pela qual devemos valorizar o que uma mãe nos informa é que, considerando a relação da mãe com o filho, se ela conta ou mostra que sente que algo não está muito bem, não deixe de desconsiderar. Algo ali está acontecendo. Eu costumo dizer que se uma mãe tem aquela pulguinha atrás da orelha, sabe, aquela duvidazinha, aquela intuição, tem aquela sensação de que algo está acontecendo, tem algo estranho, ela não está falando isso à toa. Se ela te disser que alguma coisa no desenvolvimento não está indo da maneira como ela considera que deveria, se ela está insegura ou apreensiva com alguma coisa, é porque realmente ela deve ter razão. Eu já nem consigo mais contar, gente, quantas vezes mesmo eu fiz a primeira entrevista com as famílias e as mães relatavam que iam em médicos que diziam que os seus filhos não tinham nada e que a criança estava bem, que teria o tempo dela, que aqueles sintomas que ela apresentava iriam passar, mas que mais tarde acabou se afirmando como um diagnóstico de algum transtorno do neurodesenvolvimento. Inclusive, gente, elas conseguem contar detalhes de sinais que poderiam indicar um possível diagnóstico desde quando seus filhos eram bebezinhos. Algumas até contam sobre situações logo em seguida após o nascimento, e tem até aquelas que nos contam situações já do período de gestação. Por estas e outras é que eu brinco, que mães só podem ser seres de outro planeta, pois são aspectos muito sutis, mas ao mesmo tempo eles são extremamente relevantes. Então eu reforço aqui, escute as mães e jamais pensem que elas estão vendo coisas ou ainda tentando encontrar algo que não existe. Neste aspecto, você pode até pensar, bom, mas tem aquelas mães que elas tentam sempre encontrar algo no filho e que não condiz com a realidade dos sintomas, daquilo que ele apresenta, ou ainda que determinados comportamentos só acontecem quando eles estão com as suas mães. É, eu não deixo de concordar com você que pensa dessa forma. Acontece isso, sim. Mas ainda assim, você concorda que se isso acontece, algo não está indo bem e pode sim interferir no processo de aprendizagem desse paciente. Então, mesmo que isso seja dessa maneira, que isso esteja acontecendo, concorda que nós não podemos deixar de valorizar o que as mães estão nos contando e mostrando? Caso nós escutemos, se desconsiderarmos os fatores que podem interferir na aprendizagem do nosso paciente, e se fizermos isso, deixamos de ter sucesso nos nossos próprios procedimentos. Podemos atrasar ou até impedir que o nosso paciente siga com sucesso rumo ao objetivo do nosso tratamento. Isso não ajuda na caminhada rumo aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia. Então, eu volto a reforçar. O que as mães nos contam e mostram deve sempre ser valorizado. A terceira razão que eu quero destacar para te contar sobre a importância de valorizar as mães é o fato de que os filhos as têm como uma pessoa, se não a pessoa, né, a mais importante, de maior referência e modelo na vida. Então, o que elas sentem, pensam, a forma como elas agem, influencia nos comportamentos e nas crenças dos nossos pacientes. Esta influência acontece desde o momento em que a criança nasce ou é adotada pela família. Sendo assim, não podemos mesmo desconsiderar o fato de que ela também reflete na forma como o paciente se enxerga, como ele age, nas suas crenças sobre ele, sobre os contextos, sobre a vida e também nos aspectos culturais, nos aspectos afetivos e estruturais do processo de pensamento dele. Consegue perceber como é importante valorizar tudo que as mães nos trazem de informação sobre o nosso paciente? De alguma forma, estas informações constituem o nosso paciente. A quarta razão que eu quero destacar é que as mães são as pessoas que mais estão com os filhos ao longo do dia, em todos os momentos. São elas que sabem aquilo que eu chamo de segredinhos.
os segredinhos dos nossos pacientes. Elas que geralmente são as primeiras a observar as mudanças, tanto de comportamento como de desenvolvimento, os avanços que os filhos têm ou até aquilo que eles de certa forma regrediram. Além disso, elas também são as pessoas que geralmente mais desejam ver o resultado do nosso trabalho naquilo que nós fomos contratadas para fazer com os filhos delas. Então, é bem importante valorizar o que elas nos trazem, é poder caminhar de mãos dadas com elas num objetivo que é tanto delas como também nosso. A quinta razão, e eu diria que um dos pontos fundamentais para o sucesso rumo aos 15K vivendo da psicopedagogia, é valorizar de verdade os sentimentos das mães. Nós não temos a menor ideia da amplitude dos sentimentos delas, do tamanho das suas dores, das suas lutas, das angústias, do tamanho do quanto elas se sentem felizes ou orgulhosas com cada situação de sucesso ou comportamento positivo dos seus filhos. Os sentimentos de uma mãe merecem mais do que escuta, merecem colo de verdade. Nenhuma mãe vai chegar ao seu consultório porque está tudo bem com o filho dela. Elas só chegam até você porque algo não está acontecendo como deveria ou porque tem algum diagnóstico importante que está interferindo na aprendizagem do filho. Pesquisas apontam que as mães de pessoas com deficiência, em geral, têm uma rotina muito exaustiva e desgastante. Em alguns casos, os sentimentos de culpa, a preocupação, o sentimento de cobrança excessiva consigo mesma costumam ser constantes no dia a dia, causando o que a gente chama de estresse do cuidador. E isso pode causar insônia, pode causar irritabilidade, muita tristeza e até transtornos de ansiedade e depressão. Portanto, cabe a nós também, psicopedagogas e neuropsicopedagogas, oferecer todo o suporte que nós pudermos e incentivar que estas mães tenham sim momentos que amenizem os seus sentimentos dolorosos. Assim como incentivar para que elas também possam fazer uma terapia. Nós temos sim como responsabilidade profissional orientar e indicar para as mães os procedimentos necessários para melhor desenvolvimento dos filhos delas. Mas isso não significa de forma alguma sobrecarregá-las ainda mais com excesso de informações. Vejo algumas profissionais de psicopedagogia e de neuropsicopedagogia indicando vários procedimentos e até demonstrando para as mães como fazer, sem considerar que as mães também têm outros afazeres, tanto em casa como em situações de trabalho e até mesmo na vida pessoal. É importante que as orientações levem em consideração estes aspectos, além de toda a rede de apoio com a qual a mãe pode ou não pode contar quando está em casa com o filho. Bom, agora eu vou te contar exatamente por que considerar estas 5 razões e valorizar as mães te ajudam a chegar aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia. No primeiro momento, isso pode parecer até doloroso e frustrante, o que eu vou te dizer agora. Mas acredite, não é. Pelo menos, não deveria ser. Pois bem, as mães sabem que você, eu e qualquer profissional não tem todas as respostas, todas as estratégias para auxiliar em tudo da vida do filho delas. E que talvez nem possa ajudar elas como elas realmente precisam, mas confiam que possam ajudar os filhos dela ainda assim. Isso não deve ser para você considerado uma crítica ou algo ruim, de forma alguma. O fato é que não somos a solução de todos os problemas da vida de uma família, nem mesmo da família de nossos pacientes. Nós não temos nem mesmo a solução, às vezes, para os nossos próprios problemas, mas como ter para os outros, né? Afinal, algumas situações sempre fogem do nosso controle. Mesmo assim, é importante estarmos cientes de que a forma de promover um pouco mais de bem-estar para estas mães é escutar, apoiar e incentivar que elas tenham bons momentos. Claro, também podemos e devemos, né, oferecer todas as orientações que competem à nossa área de atuação, que são referentes à promoção de aprendizagem dos nossos pacientes e aos processos de inclusão que eles vivenciam, ou na escola, ou talvez até já no trabalho. As mães precisam saber que você está ali para elas também, para caminhar lado a lado,
mas elas sabem que você não tem a solução de todos os problemas e de todas as situações da vida do filho. Caminhar com elas é escutar, dar apoio e procurar compreender o que elas te dizem e mostram, é ter empatia. Você nunca será a heroína da vida delas e nem dos filhos. Nós não podemos ser prepotentes a esse ponto. Nós mesmas termos consciência disso e ainda assim demonstrar para elas que estamos caminhando junto com elas naquilo que nos compete, no que temos para oferecer, tanto como profissionais, como também enquanto pessoas, cria conexão, parceria e uma relação de confiança fundamental para todo o processo que percorreremos com os nossos pacientes. Então, eu reforço aqui as 5 razões pelas quais nós devemos valorizar tudo que as mães dos nossos pacientes nos contam e mostram. A primeira delas, mães e filhos têm uma conexão forte. A mãe está sempre com o nosso paciente, mesmo quando ela não está. A segunda, a intuição materna. Sabe aquilo que elas sentem que a gente não consegue nunca explicar? Pois é, essa intuição materna. A terceira, a referência que a mãe é para o filho em todos os aspectos. Quarta, o tempo que as mães passam com essas crianças, com esses jovens, com os filhos. E isso a gente não tem como mensurar, a gente não sabe os segredinhos todos deles. Só elas é que podem saber realmente e nos contar. Por fim, os sentimentos das mães, que não tem como a gente medir, não tem como a gente saber o que é mais dolorido, menos dolorido, a angústia, a preocupação, a felicidade que ela pode sentir. Consegue entender por que é tão importante valorizar o que as mães nos contam e mostram? Você pode promover esta valorização sendo empática com elas, ponderando e promovendo reflexões, compartilhando informações e sugerindo inclusive atitudes, colocando-se à disposição e dando retorno quando elas te procuram, deixando de julgar ou justificar o comportamento delas, incentivando que elas tenham tempo para elas mesmas e que procurem por terapia pessoal quando sentirem a necessidade disso. Entendendo assim, dessa maneira, como nós, né, são mulheres cheias de demandas, de vontades, de dores e também de alegrias. Fazendo isso, elas sabem que elas podem contar com você e que tem uma aliada na caminhada em busca daquilo que é melhor para o filho delas. Isto contribui em muito para o seu sucesso na caminhada rumo aos 15K, vivendo da psicopedagogia. E de verdade, principalmente, isso contribui para que nós nos tornemos melhores, mais humanas e sensíveis em nossa profissão.